Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. Hoje vamos fechar o capítulo 1 da Era do Capital, Hobsbawm, capítulo que fala exclusivamente sobre a Primavera dos Povos e seus desdobramentos. Para vocês que caíram aqui de paraquedas, a parada é a seguinte, cara. Eu fiz um resumo do livro, vou deixar ele aqui na tela. Tá aqui no meu monitor, vou fazer uma leitura dinâmica, trocar ideia com vocês sobre esse conteúdo. Livro anterior, A Era das Revoluções, já está pronto, todo destrinchado em capítulos e partes, tem a playlist aqui no canal, assim como esse livro, né, A Era do Capital, também estou fazendo uma playlist. Costumo gravar com o microfonezinho, só que eu acabei de descobrir que ele deu pau, então eu estou usando o fone Bluetooth, que tem um microfone para tentar captar menos barulho ao redor, para tentar fazer a coisa assim um pouquinho menos desagradável, né? Aqui é feito tudo de forma muito simples, não sou nenhum criador de conteúdo, sou só um cara que lê e gosta de compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, sem mais enrolações, no vídeo de hoje nós veremos os seguintes temas: potencial revolucionário do proletariado em 1848, limitações e desafios da classe trabalhadora em 1848. A relação entre democracia e ordem social pós-1848. E a ascensão de Luís Napoleão e o sufrágio universal. Bom, galera, começando a leitura do resumo. Como eu falei, é uma leitura dinâmica. Então, o resumo vai estar aqui na tela e vou fazer uma leiturazinha e trocar ideia com vocês. Os plebeus urbanos que estavam envolvidos com ideias como o jacobinismo e o socialismo, eles começaram a se tornar mais ativos em revoltas em lugares como Viena. Mas mesmo assim, eles não eram muito consistentes ou previsíveis nas eleições, principalmente quando comparados com os trabalhadores rurais mais radicais, né, na Saxônia e na Inglaterra. Em 1848, o proletariado, ou seja, a classe trabalhadora, ainda estava em formação e não era tão organizado. Essa falta de maturidade deles fez com que eles não focassem só em questões econômicas, mas também começassem a lutar por mudanças políticas, né? Como uma república democrática e social. Também em 1848 houve muita agitação política e ideias revolucionárias elas estavam começando a se espalhar, com pessoas como Marx, né, e outros socialistas tentando transformar a sociedade. Só que na prática, os trabalhadores, né, e os seus grupos, como os sindicatos, por exemplo, né, ainda eram bem limitados e não estavam organizados o suficiente para poder absorver essas ideias e começar a botar em prática. O Marx e outros líderes não achavam que uma revolução era iminente e mesmo quando eles pensavam na revolução, ela não parecia assim uma mudança completa para um governo dominado pelos trabalhadores. A ideia de uma revolução proletária, né? Ou seja, uma revolução onde os trabalhadores iriam realmente tomar o poder, só foi realmente explorada mais tarde. Além disso, ao contrário do Lenin, que acreditava que uma revolução proletária podia substituir imediatamente, né, a revolução burguesa, em 1917, o Marx ele pensava que o caminho para isso acontecer seria mais complicado e também duradouro. E que a Europa Central e do Norte eles não veriam, né, uma repetição, por assim dizer, desse tipo de revolução tão cedo. As revoluções de 1848 elas foram uma série de levantes por toda a Europa, né, começando por uma tentativa de mudança por parte da burguesia que queria mais influência na política e na sociedade. Só que essas revoluções elas não conseguiram fazer mudanças muito duradouras, né? Isso aí a gente discutiu no vídeo passado. Na França, por exemplo, a burguesia preferiu garantir a estabilidade interna, né, e investir na revolução. A falta de liderança forte entre os moderados fez com que eles não tomassem assim, decisões firmes para poder mudar a situação de vez, né? As lutas pela independência em vários lugares não conseguiram desafiar os poderes antigos que estavam no controle, né? Eles fizeram a revolta nos lugares, tomaram o poder, só que os poderes antigos retomaram o poder novamente. Alguns líderes importantes dessa época, como Kossuth, Mazzini, Ledru Rollin e
Raspail, minha pronúncia é horrorosa, né? Tá escrito aí no resumo. Se tiver errado, por favor, me corrijam. Eles não conseguiram fazer, assim, uma grande diferença. Só um nome, né, acabou tendo mais diferença, que foi o Garibaldi, que mais tarde teve um papel muito importante, né, e se destacou. O Garibaldi, a galera que viu aquela série A Casa das Sete Colheres, é o mesmo Garibaldi, é o Thiago Lacerda, assim. E eu já vi ele pessoalmente, cara, o cara é grandão, o cara é sinistro. Marx e o Engels, né, que foram exilados, eles viram os seus planos e governos rivais se desmoronarem. Apesar de não conseguirem lançar todas as suas metas, né, em 1848 teve esse impacto muito importante. Nas regiões ocidentais da Europa, a época marcou o fim da política baseada na monarquia e no direito divino, que era a ideia de que os reis eles tinham um poder sagrado, né, inquestionável. Embora essas mudanças elas não tenham sido claras, né, em termos de novas leis ou instituições, elas representaram assim uma espécie de afastamento das formas tradicionais de governo e das ideias que sustentavam a supremacia das monarquias e das estruturas patriarcais. Durante as revoluções de 1848, especialmente na França, né, rolou uma grande mudança política. Em junho, os trabalhadores tentaram uma revolta, mas foram derrotados. Depois disso, quem tomou o poder foi um grupo chamado Partido da Ordem. É bom dar uma lida mais a fundo e anotar essa informação. Eles conseguiram acabar, né, com a Revolução Social. Só que esse grupo tinha dificuldade em conseguir apoio das pessoas comuns e dos conservadores que não eram a favor da República Moderada. Essa que estava em vigor. Em dezembro de 1848, Luiz Napoleão, que era sobrinho do famoso Napoleão, né, ele foi eleito. Né? Isso foi meio que surpreendente, porque ele não parecia assim ser muito alinhado com as ideias da grande burguesia. Mas ele conseguiu ganhar apoio dos trabalhadores e também da pequena burguesia. Ele usou, né, o slogan de que ia contra a República, o que foi assim uma espécie de paradoxo político bem interessante. Né? Quando o Luiz Napoleão ele ganhou as eleições, foi um momento importante, né, para entender como a democracia e a ordem social podiam se relacionar. A ideia era que as pessoas descontentes elas poderiam eleger líderes que iriam mudar tudo e desafiar a sociedade. Né? Só que na prática o Napoleão mostrou que a votação universal ela podia existir sem bagunçar a ordem social. Né? Mesmo depois de abolir a república e se declarar imperador. Ele viu que o voto popular era útil e decidiu usar isso a seu favor, né? Estrategista. Isso mostrou que mesmo com uma tendência à mudança, a ordem social pode se moldar por líderes através da pura estratégia de comunicação. Né? E essa estratégia acho que funciona até hoje. Revoluções de 1848 foram um monte de levantes em vários países. Elas mostraram que algumas coisas começaram assim a ter um impacto mais duradouro na política. A classe média, as ideias de liberdade e de democracia, sentimento nacionalista, né? e as preocupações das classes trabalhadoras acabaram se tornando temas muito importantes. Né? Mesmo que essas revoluções elas não tenham conseguido realizar todas as mudanças, né, que eles planejavam naquele momento, as ideias e os grupos, né, continuaram a influenciar a política a médio e a longo prazo. Assim, os líderes políticos eles tiveram que lidar com essas novas realidades, né, e aceitar que as mudanças sociais eram inevitáveis, né, a partir daqueles momentos. Galera, pontos importantes do resumo, do fechamento do capítulo 1. Os plebeus urbanos influenciados por ideologias como o jacobinismo, socialismo e o democrático republicanismo tornaram-se forças geradoras de motins, especialmente em Viena. Em 1848, o potencial revolucionário do proletariado era constante, alimentado pela consciência emergente de classe, apesar de sua juventude e imaturidade. As formas organizacionais, como sindicatos, eram limitadas em número e alcance, com a falta de desenvolvimento e organização, ideologia e liderança.
O ano de 1848 viu a ascensão de socialistas e comunistas como Karl Marx, Louis Blanc e L.A. Blanqui na cena política, apesar das perspectivas políticas incertas da classe trabalhadora socialista. As revoluções de 1848, inicialmente concebidas como movimento burguês, falharam em sua busca por mudanças duradouras, com a hesitação da burguesia francesa em liderar as revoluções. Os protagonistas marcantes desse período desapareceram rapidamente, com figuras como Kossuth, Mazzini, Ledru-Rollin e Raspail. Esse nome me pega, não sei a pronúncia. Não contribuindo muito para a autonomia de seus países. Nas regiões ocidentais da Europa, as revoluções de 1848 marcaram o fim da política tradicional baseada na monarquia, questionando as tradições que sustentavam a crença na supremacia das dinastias e nos deveres patriarcais. A eleição de Luís Napoleão em 1848 ilustra um paradoxo político, destacando que o sufrágio universal podia coexistir com a manutenção da ordem social, influenciando a relação entre a democracia e a ordem social no cenário político pós-1848. Galera, esse foi o resumo da terceira parte do capítulo 1 da Era do Capital. Espero que vocês estejam gostando, aproveitando, né? Que estejam conseguindo absorver legal o conhecimento. Se você curte estudar por questões, tem também playlist com questões resolvidas aqui no canal, que eu vou fazendo e vou colocando aí aos pouquinhos. E é isso aí. Compartilha aí o conhecimento com a galera, é importante, é legal. Vou ficando por aqui. Próximo vídeo a gente começa o capítulo 2. Valeu, falou, bons estudos para vocês. Um abraço.